Graça e paz, minhas irmãs. Boa noite a todos. Eu quero dizer que para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui. Eu me sinto lisonjeada, grata à diretoria do Delon Ster pelo convite de estar aqui nessa igreja para falar de algo tão necessário, que é nutrir uma cultura de discipulado. O nosso texto base foi lido aqui pela irmã Natiele. É o texto do livro de Tito, que tem algo maravilhoso para nós, e nós iremos desfrutar desse texto nesses 3 momentos, hoje à noite, amanhã à noite, domingo pela manhã. Mas antes, eu queria me apresentar um pouquinho, a irmã Natiele, como ela disse, eu sou a Valéria, eu sou psicóloga de formação, eu sou de uma cidade chamada São Raimundo Nonato, lá no sul do Piauí, pertinho da Bahia, de onde é a minha família. E há 4 anos, eu e meu marido nos mudamos, nossa família se mudou ali para São Luís, onde estamos no seminário, finalizando, para a honra e glória do Senhor, ali o curso dele. E, se o Senhor permitir, nós iremos ali para a 2ª igreja de Imperatriz. Queridas, nós vamos falar de algo muito especial essa noite. Você fica munida da sua Bíblia, aí, porque nós iremos usá-la em muitos momentos. E nós vamos ver hoje à noite como age essa mestra do bem, essa mulher conselheira. Amanhã, nossa preleção diz respeito a quando eu discipulo uma mulher mais jovem. E no domingo pela manhã, por que dedicar-se ao ensino? Bom, existe uma responsabilidade das mulheres mais velhas na igreja com relação às mais novas. E eu acredito que essa igreja é grandemente abençoada pelo número de irmãs aqui que eu posso contemplar, que com certeza estão aqui, como diz o nosso texto, são mulheres mais velhas, mulheres que têm experiência, vivência e que podem e devem ensinar as mulheres mais jovens. Minhas irmãs, nós estamos falando sobre discipulado e uma das maiores áreas do ministério de mulheres no Novo Testamento era o discipulado. O discipulado é um relacionamento, nós temos que ter em mente isso. É um relacionamento com o objetivo de alcançarmos a estatura de Cristo, através do ensino, através da comunhão e principalmente através do testemunho. Abra sua Bíblia em Mateus 28, versículos 19 e 20. Nós vamos observar uma ordem que o próprio Senhor Jesus dá aos seus discípulos. Mateus 28. Versos 19 e 20. Texto bem conhecido nosso, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Querida, Jesus aqui ordena que discípulos façam outros discípulos. Esse processo, ele não estava restrito aqui apenas aos homens, mas ele dizia respeito também às mulheres. Deus usa cada mulher cristã para ser influência, para levar a mensagem dele às pessoas lá no seu círculo de convivência. Enchendo-a com o Espírito Santo, a mulher solteira, a mulher que é mãe, a mulher que é avó, a viúva, todas estamos convocadas para esse ide, para o fazer discípulos. Esse ide não significa necessariamente sair da nossa casa, deixar a nossa família, mas colocarmos à disposição para servir onde, quando e de maneira que o Senhor nos dirigir. Mas, principalmente, as mulheres devem servir no lar, influenciando o seu marido e disciplinando seus filhos para que eles andem nos caminhos do Senhor. E esse é um grande desafio. Por mais simples que pareça, aqui na carta, quando Paulo escreve a Tito, é algo simples, mas
Infelizmente, tem sido colocado como um grande estigma a mulher que fica em casa, a mulher que cuida do marido e dos filhos. A gente vai explorar bem isso. Então, o processo de discipulado de Cristo, ele envolvia dois princípios: o relacionamento e a instrução. Cristo, ele interagia de maneira pessoal. Se nós nos lembrarmos de todos os momentos de Cristo no Novo Testamento, nós vamos ver que ele interagia, ele escolhia os discípulos para que esses discípulos pudessem estar com ele, como nós podemos ver em Marcos 3,14, no compartilhar da vida diária. O segundo aspecto do discipulado é a instrução. Os discípulos deveriam ser ensinados a serem obedientes, para que pudessem estar enraizados, edificados e estabelecidos na fé. Paulo, ele instruiu as mulheres espiritualmente a servirem como mentoras para mulheres menos maduras, por meio do discipulado. Mulheres do Novo Testamento glorificaram a Deus e estavam integralmente envolvidas no ministério do reino, conforme João 15:8, onde diz: "Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos." Minhas irmãs, e aqui algo chama bastante a minha atenção. E eu fico maravilhada com a sabedoria de Paulo nessa hora. Porque Paulo, ele tem uma relação de paternidade espiritual com Tito. E isso fica claro no nosso texto, alguns versículos antes, no capítulo 1, verso 4, a parte A, onde ele diz: "A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum." Aqui, ele não diz a Tito que ele ensine às mulheres como elas devem proceder. Ele designa essa missão às mulheres mais velhas, às mulheres idosas. Porque seria muito fácil ele dizer: "Olha, é você quem vai ensinar." Mas ele não faz isso. Ele diz: "Olha, é lá na igreja local. As mulheres que estão lá, as mais velhas, é que vão ensinar as mais jovens." E aí, antes um pouquinho do nosso texto em Tito, no capítulo 1, Paulo fala sobre as qualificações dos ministros, fala porque havia um clima muito tenso acerca de falsos mestres e de falsos ensinos, falsas doutrinas. Então, para dirimir, para acabar com essa tensão, Paulo escreve admoestando sobre essas coisas. Mas no capítulo 2, ele fala sobre como os homens idosos devem ser. E também o que cabia às mulheres mais velhas, que era a tarefa de orientar as mais novas. Então, leiamos mais uma vez, abra sua Bíblia em Tito 2, é o nosso texto base, versos 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Minhas irmãs, aqui nós temos mulheres munindo mulheres, mulheres fortalecendo mulheres. Treinar as mulheres mais jovens é parte aí importante de responsabilidade das mulheres espiritualmente maduras. E nós observamos aqui que é um trabalho que as mulheres mais experientes fazem melhor. Com certeza, você já ouviu alguém dizendo que, mas mesmo sendo mais jovem, uma mais jovem pode ter sabedoria, pode ter maturidade também para ensinar as mais novas. Eu também já ouvi isso. Mas eu quero dizer que você deve atentar para uma coisa. Aqui na palavra, quando nós olhamos para o texto, o termo original para mais velha é presbites.
é o termo usado para mulher mais velhas. E o texto quer dizer exatamente isso. As mulheres idosas, as mulheres anciãs. Uma mulher mais velha que um adulto, que tem aí por volta de 50 a 60 anos. Então, o entendimento é de que realmente Paulo deseja que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Não porque ela tem um curso teológico, não porque ela estudou muito. Não é por causa disso, mas é pelo proceder dessa mulher. Ele entende que as atitudes devem falar por ela, as vivências, as experiências. Infelizmente, parece que nós temos falhado um pouco nisso. Quando observamos as igrejas, a cada dia mais se vêem as mulheres mais jovens se queixando de falta de conselheiras. E aí, do lado das mulheres mais velhas, a gente escuta o argumento: ah, mas se eu disser alguma coisa, ela vai ficar com raiva de mim. É ou não é? Quem não já pensou isso? Mas eu não vou me meter, eu não vou falar. Mas então, qual é o problema? Provavelmente o problema se deve ao modo errado de nós pensarmos e por causa dessas possíveis reações, tanto por parte das mulheres mais velhas quanto das mais jovens. A mais velha pode temer que algo desagradável venha a transparecer. Ela acredita que não deve dizer nada, a não ser que a pessoa venha até ela pedir ajuda. Enquanto a mais jovem pode ser orgulhosa e ficar sempre ali na defensiva, se pensar que alguém pode perceber que ela não é tão perfeita como ela parece, que ela tem falhas e que ela pode precisar de ajuda. Provavelmente, nós crescemos acreditando que alguém que nos reprova não nos aceita. Mas não é bem assim. Se nós estamos na igreja, aquelas mulheres mais velhas, elas já viveram. E algumas mais velhas viveram muito mais, viveram experiências, viveram coisas que nós ainda não vivemos. E algumas podem ser vaidosas ainda o suficiente para dizer, mas eu não sou tão velha assim, a ponto de poder ensinar. E Deus é quem ordena, minhas irmãs. Por isso eu friso tanto. É uma missão das mulheres mais experientes instruírem as mulheres mais jovens. O discipulado é algo extremamente importante que edifica os dois lados, tanto quem orienta quanto quem recebe orientação. Quando isso acontece, Deus é glorificado. A mulher mais experiente irá superar o temor e a mais jovem, com certeza, crescerá em graça. Considere de grande valia ser orientada por uma mulher mais velha. Nós sabemos o quanto é difícil quando nos apontam as nossas falhas, mas tudo que é apontado por alguém que ama é para o nosso bem, é para a nossa edificação. Então, como é que age essa mulher de Tito 2? Qual é o caráter dessa mulher sábia e conselheira? Então, voltemos ao nosso texto, quando ele diz como elas são. Que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Nós vamos explorar um pouco como desenvolver esse caráter da mulher de Tito 2. Quais são essas características? Aqui, a palavra grega usada aqui para sérias é hieropropeis. É a junção de duas palavrinhas. Hieros, que significa sagrado, um serviço sagrado, e prepei, que significa apropriado ou adequado. Proceder aqui diz respeito à conduta mesmo, ao comportamento. Logo, aqui o que ele diz é que devemos nos comportar de maneira apropriada. Mas apropriado ao quê? Qual é o nosso referencial? Nós temos um padrão, e ele não é baixo. Ele é um padrão alto, porque é um padrão divino, minhas irmãs. Devemos ter um comportamento que mostre que nós somos separadas, que nós honramos o evangelho que nós pregamos, que nós nos consagramos a Deus.
A autora Marta Pisse, em seu livro Sábia e Conselheira, esse livrinho aqui, maravilhoso, que se você puder ler, faça isso, porque vai ser de grande edificação para a sua vida. Sábia e Conselheira da Marta Pisse, que é também a autora do best-seller Esposa Excelente, que depois eu vou falar um pouquinho. Ela fala sobre as instruções aqui às mulheres em Tito 2. E ela nos dá referências de como uma mulher piedosa é. Ela deve se vestir, se comportar de uma maneira reverente. E quando eu falo em se vestir, esse aspecto da vestimenta, eu acredito que não seja um problema aqui, mas a gente precisa falar sobre isso porque ele é, sem sombra de dúvidas, um assunto muito polêmico, que causa muita confusão às vezes. Eu tive a oportunidade de falar com as minhas meninas, lá na minha igreja, na primeira, que nós temos um padrão onde é proibido o CDT. O C é de curto, o D de decotado e o T de transparente. Então, o curto, decotado e transparente não é para você, porque ele não honra o evangelho que você prega. Então, é simples. Quando você quer saber se aquela roupa é apropriada. Será que ao usar essa blusa, eu estou honrando o evangelho do Senhor? Se você desconfiar, porque o Espírito Santo vai te dizer, eu acho que não, é melhor tirar. Então, além do CDT, tem o justo. Que justo deve ser só Deus. A nossa roupa não. Não tão justa, não tão agarrada, não tão denotando as nossas formas, porque o nosso vestir deve ser feminino, mas deve ser modesto e não provocativo. Então, nós devemos nos alegrar no sentido de poder nos vestir, nos maquiar, mas sem ostentação e sem futilidade. Cuidar para que essa composição, a combinação de roupa, de maquiagem, não seja uma prioridade. Eu tinha uma amiga, na época da faculdade, ela gastava um dia pensando em que roupa ela ia usar, com o sapato, com a bolsa, com o brinco, com a maquiagem e com o penteado. E eu ficava pensando, como é que uma criatura dessa perde tanto tempo pensando numa composição dessa? Mas é algo muito comum da parte das jovens. Então, nós, a respeito disso, podemos pensar aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, os versos 9 e 10, quando Paulo diz ali a Timóteo, de maneira apropriada, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. Minhas irmãs, aqui Paulo orienta nessa carta não de maneira aleatória. Ele não diz que as cristãs não devam usar joias ou não façam penteados nos cabelos. Paulo orienta a Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. E lá no contexto de Éfeso, as conhecidas profissionais do sexo, as prostitutas, elas eram ali reconhecidas pelo uso extravagante de muitas joias, o jeito espalhafatoso de se vestir. Então, Paulo imediatamente orienta, porque ele não queria que as mulheres cristãs fossem parecidas com essas mulheres. Então, o que ele quer dizer é que o vestir deve ser livre de ostentação. E que a mulher cristã ela vai se destacar por suas boas obras, que são feitas com descrição. A atitude da mulher deve ser como da esposa excelente, que aqui eu trago, que é a outra indicação que eu falei anteriormente. Gente, se você é casada e ainda não leu esse livro, leia. Ele vai poder ajudar você a ser edificada em áreas que, de repente, você ainda não conseguiu alcançar excelência para a glória de Deus. Se você ainda não casou, eis um livro
é bom que você leia no momento do aconselhamento, né? Antes do casamento. Meu marido, esse foi o primeiro livro que eu li esse ano, de 2022. Mas ele é um livro que eu comprei em 2012. As irmãs imaginam porque ele passou tanto tempo lá na minha prateleira de livros, porque eu comecei a ler e eu apanhei tanto que eu parei e eu guardei e eu pensei, eu não vou ler esse negócio agora não. Esse negócio aqui tá ruim para mim. E aí, outras vezes, eu peguei esse livro para ler. Eu vou fazer 8 anos de casada. E eu pensei, não é possível que esse negócio vai me derrubar tanto assim. Minhas irmãs, foi muito pior do que eu imaginava. Porque é nas coisas simples que o Senhor quer falar conosco, que nós precisamos glorificá-lo através da nossa vida e do nosso casamento. Então, eu indico muito o Esposo Excelente. Quando Martha Pease fala às mulheres casadas, ela vai dizer, por exemplo, e esse foi o motivo pelo qual eu parei de ler o livro pela primeira vez, que quando você faz uma comida boa, não necessariamente você deve esperar um elogio do seu marido. Eu pensei, como assim, gente? A cozinha é uma área muito desafiadora para mim, em particular. E eu pensei, se eu fizer uma coisa boa, eu vou ter que me esforçar muito para eu conseguir fazer uma coisa boa. Porque o dom e a habilidade que algumas mulheres têm naturalmente na cozinha, eu andei muito longe. Então, na minha cabeça, se eu fizer algo muito bom, eu vou gastar muita energia, eu vou me envolver muito para fazer aquela comida. O mínimo que eu espero é que ele me elogie. Que ele diga, olha, minha filha, que comida boa. E aí ela vem e diz, olha, você tem que fazer para glorificar a Deus, não é esperando algo em troca. Eu pensei, danou-se, tá ruim para mim de novo. Parei de ler o livro, mas foi o primeiro livro que eu li esse ano. E, para a glória de Deus, depois que eu terminei de ler, depois de muito apanhar por essa palavra, de orar pedindo ao Senhor que me ajudasse, porque eu estava muito longe desse padrão, eu melhorei algumas coisas, né? E eu fiquei pensando, eu não posso nem esperar que o marido elogie agora, porque senão... Mas ele disse, olha, minha filha, eu não sei o que é que tem nesse livro aí, mas as coisas mudaram aqui em casa depois que você leu ele. Ai, gente, eu tinha que ficar feliz, né? Eu fiquei feliz. E dei glória a Deus, porque eu jamais poderia ser moldada e transformada e encontrar alegria dentro do meu lar se não for através do Senhor. Eu tive uma educação fortemente feminista, de que minha mãe estava lá na cozinha, ela queria me ensinar a cozinhar, e meu pai dizia, não, você não vai ensinar ela a cozinhar, porque ela vai ter alguém para fazer isso para ela, ela não precisa aprender. Dizia, você não precisa nem casar se você não quiser, porque para ter filho você não precisa nem de marido. Você precisa ter uma boa profissão, você precisa ser bem-sucedida nela, você precisa conquistar coisas, você precisa viajar, você precisa crescer. Então, era um ensino totalmente contrário ao que a palavra de Deus dizia. Totalmente contrário. Nós não éramos cristãos lá em casa. Eu sou cristã da família apenas, mas ao olhar para aquela atitude, às vezes eu olho e ao compartilhar dessa palavra, infelizmente, muitas mulheres cristãs fazem as mesmas coisas com as suas filhas. Elas não querem ensinar suas filhas a cozinhar, a cuidar da sua casa, manter a casa minimamente organizada, por achar que aquela não é uma obrigação dela. Mas olha o que o Senhor nos diz. Olha o que o Senhor nos ordena. Ele diz que as mais velhas devem nos ensinar, devem ensinar as mais jovens a serem bondosas, devem ensinar as mais jovens a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas que elas devem amar os seus maridos e filhos. E elas devem ser bondosas, sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido. Tudo aquilo que muitas vezes
de maneira precipitada, de maneira rápida, despretensiosa, nós ensinamos para as nossas filhas. Então, a atitude aqui, a nossa atitude deve ser de reverência e de confiança no Senhor, porque uma mulher piedosa aqui, séria em seu proceder, ela age tendo boas maneiras. E aqui a Marta Pisse nos orienta dizendo que nós não devemos gritar. Eu achei interessante. Nós não devemos gritar nos desfazendo de outras pessoas. É esse o sentido. No sentido de ser mesmo grossas, às vezes. Fazendo ameaças quando as coisas não saem da maneira que nós planejamos. Essa mulher não é desagradável e ela é uma dama, tanto em casa quanto em público. Isso não significa que essa mulher não possa rir alto, que essa mulher não possa desfrutar da vida. Ela fala e ela ri alto o suficiente para que os outros possam ouvir. Não por uma visão falsa de espiritualidade. Ela deseja que os outros se sintam bem. Essa mulher demonstra amor aos outros. Como diz aqui a palavra, serem bondosas. Ela não é fofoqueira e nem maledicente. A sua maneira de se vestir, o seu comportamento são agradáveis ao Senhor. A gente ainda vai explorar mais um pouquinho isso amanhã à noite. Mas aqui o nosso texto diz que elas não são caluniadoras. Esse não caluniadoras, o termo em grego é traduzido como mediábolos. Diabolos é a palavra traduzida para diabo, Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Caluniar significa acusar, repudiar, dar falso testemunho. E a fofoca é um pecado grave. É fácil a gente ser pega ali, deixando escapar uma informaçãozinha acerca de alguém que a gente não deveria. Principalmente se a gente está chateado com essa pessoa, se a gente está com raiva dela. A mulher mais velha, ela deve ser íntegra em relação à informação que uma mulher mais jovem tenha compartilhado com ela. Minhas irmãs, nós devemos ser leais. Eu não sei se já aconteceu com você, de você pedir conselho a alguém e essa pessoa, de maneira infeliz, compartilhar o que você disse para ela com outras pessoas. Eu acho que eu nunca passei por uma situação tão constrangedora como essa. Infelizmente, já aconteceu comigo. E, minhas irmãs, sejamos cautelosas, sejamos leais. Nisso, eu brincava com o pastor Madison, lá da especialização, que hoje é o coordenador do mestrado. Eu dizia, olha, pastor Madison, nisso os psicólogos estão um passo à frente dos conselheiros bíblicos. Porque nós somos treinados como psicólogos a levar para o túmulo aquilo que as pessoas nos dizem no aconselhamento, lá na sessão de terapia. Nós só compartilhamos o que foi dito ali se aquela palavra, o que aconteceu ali, colocar em risco a vida da pessoa que está na terapia. Caso contrário, nós não podemos compartilhar nada do que a pessoa disse com os outros. Mas ainda assim, nós precisamos, enquanto cristãs, aprender sobre o sigilo, a sermos leais com as nossas irmãs. O que aconteceu na vida dela não pode ser uma novidade para o nosso ciclo de amizades, né? Infelizmente, existiram algumas situações e aí logo a gente pensava, né? Se essa pessoa está falando coisas de outra pessoa, o que garante que ela não vai falar das minhas coisas para os outros? Então, sejamos leais. Para nós, mulheres que gostamos de falar, eu gosto de falar. Eu falo pelos cotovelos, como se diz. E muitas vezes nós falamos demais, literalmente. Nós falamos além do que deveríamos. E a palavra nos orienta sobre o que deve sair da nossa boca. São palavras edificantes, verdadeiras, palavras de boa reputação. Lembre-se de sempre elogiar em público, repreender no privado. Elogiar em público, repreender no privado. Elogiar em público e repreender no privado. Fale bem sobre alguém em público.
E se você for falar alguma coisa de mal, fale para a própria pessoa, para que aquilo sirva de instrução para ela, para que sirva de um bom conselho. Essa boa palavra, ela edifica os outros. Essa mulher que descrita em Tito 2, ela deve ser repleta da palavra de Deus, sendo o seu desejo sempre de ajudar a outra a estar cada vez mais próxima da estatura de Cristo, cada vez mais semelhante a Cristo. Porque algumas coisas acontecem e nós que estamos mergulhadas na situação, não conseguimos enxergar como quem está de fora. Então, é importante que outras pessoas possam vir nos ajudar. O nosso objetivo com as nossas palavras deve ser sempre de transmitir graça aos que nos ouvem, como é instruído aqui em Efésios 4, 29. As nossas palavras devem transmitir graça. Nós devemos sempre falar a verdade, sem omitir as partes da história, e usar palavras que transmitam esperança. E mais os que falam, quanto mais os que falam, mais é o risco de falar o que não se deve. Eu já pude perceber isso em algumas mulheres, que tanto falam e perdem ali o limite do que deveriam falar. E, infelizmente, falam dos maridos, mal dos maridos para as outras pessoas. Minhas irmãs, isso nunca deve acontecer. Por mais que você esteja chateada com ele, de alguma coisa que ele fez, que você não gostou, você está mesmo com raiva. Mas não compartilhe essas coisas com outras pessoas, a não ser que você tenha uma tutora, uma mestra do bem, alguém que tem um relacionamento com você, que vai te ajudar a partir daquele discurso que você levar. Caso contrário, não saia compartilhando, meu marido isso, meu marido aquilo, olha o que foi que ele fez e tal. Algumas acham graça. E isso é o que a Bíblia chama de tolice. Tolice no sentido real da palavra. Então, a calúnia, ela é um pecado para muitas mulheres, sejam elas jovens, sejam elas mais velhas. Devemos estar sempre atentas para falar aquilo que é verdadeiro, respeitável e de boa fama. Não escravizada a muito vinho. Olha aqui o que diz. Parece que na época de Paulo havia mulheres que bebiam além da conta. E aqui, inclusive, as mulheres mais velhas também eram dadas a muito vinho. E nós sabemos que a embriaguez é pecado. A mulher escravizada a muito vinho, ela será praticamente inútil na ajuda de uma outra pessoa. Ela, pela graça, uma mulher que sofre por ser escrava do vinho, ela pode ser transformada pelo poder de Deus e através do arrependimento e abandono do pecado. Eu creio que em nosso meio, esse não seja um problema corriqueiro. Eu acredito que não. Mas caso seja, confesse a Deus o seu pecado, retire toda a tentação que tiver de dentro da sua casa. Busque conselho bíblico e seja responsável com isso. Se você se humilhar, o Senhor vai te dar graça para seguir com retidão. E aí você pode dizer, Valéria, mas isso nem passa pela minha cabeça. Eu nunca bebi, não gosto, não é algo que eu vá sofrer, que eu vá ser tentada. Contudo, não sendo escravizadas pelo álcool, podemos ser escravizadas de outras formas, como o Instagram, as mídias sociais, as séries que você assiste e demanda muito do seu tempo, a própria comida, os medicamentos para trazer conforto. Mesmo que seja algo lícito, não significa que seja algo proveitoso para nós. Observe o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 12. Bem conhecido esse texto nosso. Todas as coisas me são
lícitas, mas nem todas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar. E, minhas irmãs, ser dominado por alguma coisa que não seja Cristo é pecado. É pecado. Aqui eu me identifico porque eu pesquiso nessa área para o meu mestrado, que é a glutonaria. O quanto o pecado da glutonaria é um pecado tolerado por nós, no que diz respeito à comida, revelando um ídolo do nosso coração, um pecadinho de estimação que a gente guarda lá no fundo, mas que a gente não quer se desfazer dele de jeito nenhum, porque ele nos dá prazer, ele nos dá alegria, ele nos dá alívio. Então, pode ser, não é o álcool, mas pode ser a mídia social, pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser outras coisas. Mas, ao invés de buscar essas coisas, use essa mesma força para pensar na bondade, na misericórdia do Senhor. Pense em como Ele deseja que você o glorifique, com essa mesma força que teria levado você a buscar aquilo que você é escrava. Na minha tese de mestrado, eu trato acerca das mulheres que comem de maneira compulsiva, né, sofrem com essa questão, e no quanto esse pecado é tolerado e como nós podemos tratar dessas mulheres. Por quê? Porque é algo muito comum, é algo com o qual muitas mulheres sofrem e elas ficam sem conselho. Então, o desejo é que você glorifique ao Senhor, buscando-o com a mesma alegria, com a mesma satisfação com a qual você busca essas coisas. Então, minha irmã, até aqui, nós vimos que a mulher de Tito 2, ela é séria em seu proceder, séria, não caluniadora e não escravizada a muito vinho ou a qualquer outra coisa. Ela é uma mulher madura, constante e que tem domínio próprio. Ela é uma mulher em quem os líderes da igreja podem confiar, porque elas olham com uma boa influência para a vida das mulheres mais jovens. Eu tenho certeza que se você for procurar na sua mente, você vai se lembrar de uma mulher que influenciou você na igreja, te dando um bom conselho, te orientando, te ajudando. Essas são as mestras do bem. Não porque elas estudaram ou fizeram cursos e entenderam muito bem de teologia, mas porque elas viveram de maneira piedosa na igreja, porque elas frequentavam os cultos, porque elas ouviam a palavra de Deus e elas se dispuseram a ajudar as mais jovens. Mesmo com o passar do tempo, essa mulher continua a trabalhar essas qualidades em sua vida, pedindo a Deus que dê sabedoria, que dê convicção e que dê graça. Eu pude ser agraciada com a possibilidade de ter mulheres mais velhas que oraram por mim, para as quais eu chegava, mesmo na brincadeira, e eu dizia que nem foi para a minha sogra, que na época não era minha sogra, a avó do Lucas. Quando eu me converti, eu era doida para casar. Acho que toda moça é. E eu cheguei para ela porque me disseram, olha, a irmã Estelita é a coluna de oração daqui. Se você quiser casar, você tem que chegar para ela e dizer para ela orar por você. Peça que ela ora. E aí eu cheguei, me apresentei, eu era nova, não conhecia as irmãs de jeito nenhum. E eu cheguei e disse, ô irmã Estelita, é que eu quero casar e eu queria que a senhora orasse por mim. E eu me lembro que quando nós ficamos noivos, no noivado ela disse, olha, eu orei, mas não era pelo Lucas, não. Eu disse, como assim, irmã Estelita? Ela disse, eu orei porque eu queria que o Senhor desse o melhor marido para você e aprove a Deus que fosse meu neto. Então, era uma pessoa assim que eu amava muito, que nos deixou 22 dias depois que nós casamos. Mas era uma mestra do bem,
uma pessoa que orava desde essas coisas que a gente levava na brincadeira até os pedidos mais sérios. Minhas irmãs, amanhã nós continuaremos explorando esse termo, descobrindo como sermos mestras do bem. Mas finalizando, eu queria que hoje você levasse uma tarefinha para casa. Eu gostaria que você orasse, você pedisse ao Senhor que te direcionasse. Se você já é uma mestra do bem, se você já é essa mulher com experiência, essa mulher mais velha, que o Senhor te diga quem você deve orientar aqui na sua igreja. Nessa primeira, na segunda, na terceira. Porque com certeza existe uma moça jovem, uma recém-casada, uma recém-mãe, uma jovem mulher que precisa de orientação. Então, eu vou pedir a você que ore, pedindo ao Senhor que te mostre quem ela é. E eu vou pedir a você que é mais jovem, que ore de maneira igual, pedindo ao Senhor que te diga quem é a tua tutora, quem vai ser a sua mestra do bem. Porque é aqui na casa do Senhor que ela está. É na sua igreja. Aqui na primeira, ou na segunda, ou na terceira, aqui em Presidente Dutra. Sabe por quê? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos ser orientadas. Nós precisamos de alguém que nos ajude. De alguém que já viveu experiências a mais, que possa nos orientar para que nós possamos glorificar a Deus com o nosso proceder. Então, que o Senhor em Cristo nos abençoe. E por hoje ficamos por aqui. E amanhã nós continuaremos explorando aqui essa carta a Tito, em 2.